Vamos lá, pessoal. Vamos dar sequência então, ao nosso conteúdo de equação do segundo grau. Hoje vamos falar um pouquinho sobre uma propriedade das raízes, que é a soma e o produto das raízes de uma equação do segundo grau. Essa propriedade, ela nos facilita, principalmente quando o nosso A vale 1, facilita porque nos permite calcular as raízes da nossa equação sem ter que usar a fórmula de Bhaskara. A gente consegue calcular mentalmente os valores da nossa equação, tá? Então, vamos lá, vou mostrar para vocês como é que funciona. Então, o que essa propriedade nos diz? Eu preciso encontrar dois números que somados darão o valor do B com o sinal contrário, e esses mesmos dois números multiplicados têm que resultar no valor do C. Então, vamos ver aqui, ó. Primeiro exemplo. X ao quadrado menos 5x mais 6 igual a zero. Primeira coisa, vamos encontrar o valor do A, do B e do C. Então, como a gente já sabe fazer lá. O A é quem está junto com o x ao quadrado. Quando não tem nenhum número na frente, então ele vale 1. Então, o nosso A vale 1. O B, quem está junto com o x. Então, vale menos 5. E o C vale 6. É quem não tem letra nenhuma. Então, vamos lá. Eu tenho que pensar aqui, ó, dois números que somados vão dar o B com o sinal contrário. Então, se aqui é menos 5, aqui tem que ser mais 5. E esses mesmos dois números multiplicados têm que resultar no 6. Então vamos lá, vamos pensar em dois números que somados deem 5 e esses mesmos números multiplicados têm que dar 6. Ah, professor, pode ser 4 e 1? Vamos ver? Se eu colocar aqui 4 mais 1, vai dar 5. Mais 4 vezes 1 não é 6, então não pode ser. Ah, professor, pode ser 5 e 0? 5 mais 0 é 5. Ah, mas 5 vezes 0 não é 6, então não pode ser, porque os mesmos números que eu colocar aqui em cima têm que dar certo aqui embaixo, tá? Ah, professor, pode ser 3 e 2? Ou 2 e 3? Vamos ver? 3 mais 2 é 5. 3 vezes 2 é 6. Ó, encaixou certinho. 3 mais 2 é 5. 3 vezes 2, 6. Então, quer dizer que a resposta dessa minha equação seria o 3 e o 2. O x uma linha e o x duas linhas, Então, se eu fosse resolver usando a fórmula de Bhaskara, eu encontraria essas respostas aqui lá na minha equação, certo? Ah, professor, eu posso fazer sempre, então, usando o soma e produto? Pode. Sempre que o A da nossa equação aqui for 1, a gente pode resolver por soma e produto. Ah, mas e se eu não conseguir fazer de cabeça? Vai para a fórmula de Bhaskara, Porque a gente sabe que podem ter equações que a resposta vai dar uma fração. Então, para a gente ficar pensando numa fração para tentar jogar aqui mentalmente, vai ser mais difícil, Pode ser que tenha equações que o delta é negativo. Então não vai ter resposta. Eu vou ficar pensando, tentando pensar aqui e não vou achar uma resposta também. Tentou fazer, não conseguiu pensar em números ali para fazer mentalmente, não perde tempo, vai para a fórmula de Bhaskara, tá? Isso daqui é para facilitar a nossa vida. Mas se a gente não estiver conseguindo facilitar a nossa vida, vamos para a fórmula de Bhaskara. Segundo exemplo aqui, ó. X ao quadrado menos 6x mais 8 igual a zero. Primeira coisa, achar os coeficientes, o A, o B e o C. O A vale 1, o B menos 6 e o C vale 8. Então vamos lá, dois números que somados vão dar o B com o sinal contrário. Então esse aqui está menos 6, aqui fica mais 6. Esses mesmos números multiplicados têm que dar o C, que vale 8. Então vamos pensar lá, dois números que somados vão dar 6 e esses mesmos números somados, tem que dar 8. Então, que números que seriam esses? Ah, será que pode ser 5 e 1? 5 mais 1 é 6, mas 5 vezes 1 não é 8, então não é. Pode ser 4 e 2? Vamos lá? 4 mais 2 é 6. 4 vezes 2 é 8. Então, fechou. Então, o conjunto solução dessa nossa equação é 4 e 2. Resolvida, então, essa nossa equação. Terceiro exemplo. Então, letra C aqui, ó. Letra C. X ao quadrado menos 2x menos 3 igual a zero. Então, primeira coisa, vamos achar os coeficientes. O A, o B e o C.
Nosso A vale 1, né? Então, o A vale 1, o B vale menos 2 e o C vale menos 3. Lembrando, pessoal, se o A aqui for negativo ou for, né? Se ele for diferente de 1, vai para a fórmula de Bhaskara, tá? Isso daqui ele é prático para a gente resolver quando o A for positivo e for 1, tá? Fora isso, vai para a fórmula de Bhaskara que é mais prático. Então, dois números que somados vão dar o B com o sinal contrário. Então, se aqui está menos 2, aqui vai ficar mais 2. Esses mesmos dois números, multiplicados, o sinalzinho de vezes aqui, tem que dar o C, que é menos 3. Então, dois números que somados tem que dar 2 e multiplicados tem que dar menos 3. Então, vamos pensar lá. Que número será que pode ser? Pode ser 1 mais 1. 1 mais 1 é 2. Mais 1 vezes 1 não vai dar menos 3. Como aqui é negativo, eu já posso concluir que um desses números vai ter que ser negativo, né? Para a multiplicação ser negativa, um dos fatores tem que ser negativo, né? Então, vamos pensar em que será, hein? Será que pode ser... Vamos ver aqui, ó. 3 e menos 1, né? Olha lá, eu tenho 3, mas eu paguei 1. Então, sobrou 2. E se eu colocar aqui 3 vezes menos 1, 3 vezes 1 é 3, mais com menos, menos. Então, conjunto solução, 3 e menos 1. Né? Então, a gente pode sim também ter números negativos aqui, né? Professor, se eu não conseguir lembrar do número negativo, vai para a fórmula de Bhaskara, tá? Demorou para pensar na resposta? Vai para a fórmula de Bhaskara e resolve por lá, certo? Letra D. X ao quadrado menos 2x mais 1 igual a 0. Então, vamos lá. O nosso A, nosso B, nosso C. Então, vamos lá. O nosso A vale 1, o nosso B menos 2 e o nosso C vale 1 também. Então, dois números que somados vão dar o B com o sinal contrário. Então, se aqui ele está negativo, vai ficar positivo, né? E esses mesmos dois números multiplicados têm que dar o valor do C. Então, vamos pensar lá. Dois números que somados vão dar 2 e multiplicados vão dar 1. Professor, será que vai ser 1 mais 1? Será? 1 mais 1 é 2. 1 vezes 1 é 1. Então, vai ser mesmo, né? 1 mais 1 é 2. 1 vezes 1 é 1. Então, conjunto solução, como a resposta é igual, né? A gente coloca apenas uma vez. Beleza? Continuando aqui, então, letra E agora. Então, lá, x ao quadrado menos 25 igual a 0. A equação incompleta. Será que a gente consegue resolver também? Vamos lá? Então, o nosso A vale 1, né? Quando não tem nada aqui na frente é 1, né? O B é quem está junto com o x. Não tem só o x, então quer dizer que o nosso B vale 0. E o C é quem está sozinho, então menos 25. Então, vamos lá. Dois números que somados tem que dar o B com o sinal contrário. Bom, o 0 não tem sinal, então fica 0 mesmo, né? E esses mesmos dois números multiplicados tem que dar o C, que é menos 25. Então, dois números que somados deem 0 e multiplicados deem menos 25. Bom, dois números que somados deem 0 vai ficar meio difícil, porque nós temos muitas possibilidades. Então, vamos pensar numa multiplicação. Que dois números que somados que vão dar 25? Então, pode ser quem? 5 vezes 5. Professor, mas 5 vezes 5 é 25, não é menos 25. Ou então quer dizer que para dar menos 25, quer dizer que um deles tem que ser negativo, né? Então, menos 5 vezes mais 5 vai ficar menos 25. E se eu pôr aqui menos 5 mais 5? Estou devendo 5, paguei 5. Deu 0. Então, quer dizer que meu conjunto de solução é menos 5 e mais 5. Beleza? E mais um exemplo aqui. X ao quadrado mais 3x igual a 0. Então, o nosso A vale 1, né? Quando está na frente, ele vale 1. O B vale 3, que é que está junto com o x. O C, como não tem nada, vale 0, certo? Então, vamos lá. Dois números que somados tem que dar o B com o sinal contrário. Então, esse aqui é 3, aqui vai ficar menos 3. E esses mesmos dois números multiplicados tem que dar o C, que vale
0. Beleza, então vamos pensar lá. Dois números que somados vão dar menos 3 e esses mesmos números multiplicados vão dar 0. Bom, se a multiplicação vai dar 0, a gente sabe que qualquer coisa vezes 0 vai dar 0. Então, obviamente, um desses números aqui tem que ser 0. Então, 0 vezes quanto vai dar 0? Agora nós vamos descobrir, né? Então, já sei que aqui é 0, um dos meus números aqui. Então, que número que eu posso somar com o 0 que vai dar menos 3? Ah, professor, o próprio menos 3, né? Porque eu estou devendo 3, não paguei nada, continuei devendo 3. E se eu colocar aqui menos 3 vezes 0, também vai dar o próprio 0, né? Então, conjunto solução, menos 3 e 0. Então, está resolvido também a nossa equaçãozinha aí. Beleza, pessoal? Então, como falei para vocês, então a gente pode usar esse recurso para agilizar o nosso cálculo, tá? Agilizar o nosso procedimento lá. Mas se ficar um pouquinho difícil de pensar nas possibilidades, vai para a fórmula de Bhaskara, que a resposta vai dar igual também. Certo? Beleza? Bons estudos aí para vocês.